Obadias, capítulo 1, do 1 ao 15. A palavra de Deus diz assim: Esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, que um embaixador foi enviado às nações para dizer: Preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom: Eu o tornarei pequeno entre as nações. Você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões viessem durante a noite e o assaltassem, que calamidade o espera? Não levariam tudo. E aqueles que colhem uvas sempre deixam alguns para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados. Todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Todos os seus aliados o expulsarão de sua terra. Eles lhe prometerão paz, enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas, e você nem se dará conta. Naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor, pois nos montes de Edom destruirei todos que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Temã ficarão aterrorizados, e todos nos montes de Edom serão exterminados na matança, por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas. Você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Quando eles forem invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém, e você agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com sua destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveria ter capturado e entregado sobreviventes naquele tempo de aflição. Está próximo o dia do Senhor, em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações. Como você fez a Israel, assim lhe será feito. Toda a sua maldade cairá sobre sua cabeça. Vamos orar. Santo Deus, nós clamamos a Ti agora, Pai. Só abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a Tua palavra. Que ela faça sentido e que ela seja usada pelo Teu Espírito para abrir a nossa mente e o nosso coração para a Tua vontade, para aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nem sábio, nem corajoso. Essa é a sina dos que se afastam de Deus. Quando a gente lê esse texto de Obadias, a gente vê algo que está se tornando hoje corrente novamente, mais do que em outros momentos da história. Inimigos de Deus se levantando contra o povo de Deus. Isso nem de perto nós estamos agora passando o que a igreja passou no primeiro século. Por 3 séculos, século I, segundo e terceiro, a igreja sofreu uma perseguição terrível. E nós ainda não chegamos nesse ponto. Pelo menos não de forma globalizada. Há irmãos nossos, para ser mais exato, 360 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos hoje só porque são cristãos. Mas a gente está vendo o crescimento dos inimigos judeus no meio da sociedade. E o que mais estranho diante disso é que de dentro da igreja a gente tem visto pessoas consciente ou inconscientemente se aliando aos inimigos de Deus. Isso é o que nós temos visto hoje, que talvez seja tão diferente ou mais diferente do que a gente viu no passado na história. Hoje, dentro da igreja, nós temos tantos inimigos quanto nós temos do lado de fora, se não mais. Por trás de toda essa ação contrária à igreja, por trás de toda essa proposta nossa
de sermos diferentes do que a palavra de Deus apresenta, sempre tem aquele desejo de independência, sempre tem aquele desejo de escrever a história com as nossas próprias mãos, porque nós temos poder, nós queremos a fama, nós queremos ser acima de todos. Esse foi o pecado de Adão e Eva, esse foi o pecado de Babel, e esse continua sendo o pecado que nós, mesmo dentro da igreja, cometemos. Aqui, no texto de Obadias, que a gente leu, conta a história dos irmãos, ou dos primos, dos israelitas, que eram os edomitas. A história de Esaú e de Jacó, que está narrada lá em Gênesis capítulo 25, é a história desses dois povos. Jacó depois foi chamado de Israel, Esaú depois foi chamado de Edom. E eles crescem lá naquele momento como dois irmãos que brigam um com o outro, ou que um odeia o outro. E não só eles dois, mas os povos que são originados a partir deles carregam essa briga durante a história. E a gente vê aqui que não só os inimigos lá de fora tentam derrubar o povo de Israel, mas mesmo os irmãos deles, mesmo os parentes deles, os edomitas, tentam derrubá-los. Será que Deus tem inimigos? Você seria um inimigo de Deus? Nesse texto mostra uma característica bem dramática de quem são os inimigos de Deus. Porque aqui os inimigos de Deus são apresentados como aqueles que perseguem o povo de Deus. Em outros textos da palavra de Deus, inimigos de Deus têm outras características. Mas aqui é apresentado essa como a principal característica. Inimigos de Deus são aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Então, se você ou se a igreja ou qualquer ambiente trabalha contra o povo de Deus, diante desse texto que nós lemos hoje, você é considerado inimigo de Deus. Então, quando nós olhamos para esse aqui, esse texto está dizendo para nós que esses inimigos de Deus, sejam lá de fora, seja daqui de dentro, dentre eles não tem sábio e não tem corajoso, porque Deus vai pegar mesmo aquele que pareça ser mais entendido, e vai pegar aquele que parece ser o mais poderoso, e todos eles, inimigos, vão sofrer a pena de cair nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Então, o que nós podemos aprender desse texto tão dramático, a princípio tão pequeno, a princípio parece que não fala a nossa realidade, mas colocado no Antigo Testamento com um peso tão forte? Irmãos se levantando contra irmãos, invejosos, odiosos, tentando derrubar uns aos outros e se tornando assim inimigos de Deus. O que esse texto fala para nós? Esse texto diz para nós que nós precisamos decidir se nós somos amigos ou inimigos de Deus, pois a misericórdia de Deus é sem fim, mas a paciência dele tem limites. A misericórdia de Deus é sem fim, mas a paciência dele tem limites. E a gente pode ter sempre a esperança de que ele não quer que ninguém se perca, que nenhum de nós se perca. Deixa eu repetir para você. A gente tem que decidir hoje se nós somos inimigos ou amigos de Deus. Pois a misericórdia de Deus é sem fim. Não há pecado que você cometeu ou vai cometer que pode ter um peso tão grande que Deus não perdoa você. Mas a paciência dele tem limites. Há um momento para nós nos convertermos e voltarmos para ele. Esse momento é hoje, não é amanhã. E nós podemos sempre carregar a esperança e a certeza de que ele não quer que nenhum de nós, nem o pior dentre os homens, não quer que ninguém se perca. Então eu queria falar 3 coisas sobre esse texto. Primeiro, que nós precisamos decidir então se nós somos amigos ou inimigos de Deus, pois uma vida dupla diante de Deus não é possível. E uma vida de farsa pode ser fatal para a gente. Todos nós temos que decidir hoje se nós somos inimigos ou amigos de Deus, pois viver fingindo que é e quando não é, não vai funcionar. Ele sabe quem você é. E isso pode causar algo dramático na sua vida, terrível na sua vida. É isso que esse texto está mostrando para nós. Esse escritor, Obadias, ninguém sabe exatamente quem ele é. Obadias pode ter sido um israelita, mas ele também pode ter sido um edomita, ele pode ter sido qualquer outra pessoa de qualquer nação. A gente não sabe quem ele é, não tem informações. A gente só sabe quando ele escreve. Ele escreve na mesma época que Jeremias, 585 a.C.
O povo de Israel já tinha sido levado para o cativeiro, o povo, os edomitas, né, esses que estão sendo acusados aqui, ainda não tinham sido castigados. Mas ele está bem nesse meio de tempo. O povo de Israel já está no cativeiro, os edomitas, que eram os irmãos ou parentes dos israelitas, ainda não tinham ido. Mas essa destruição está sendo anunciada, não só aqui por Obadias. Ela foi anunciada por Ezequiel, ela foi pedida, clamada. O povo orou lá em Salmos sobre isso, para que Deus viesse e fizesse justiça a essas pessoas. Qual é o pecado deles, dos edomitas? Eu já falei que eles lutam contra os seus próprios parentes. Ao invés deles protegerem os parentes, eles são os primeiros, ou eles, pior ainda, ficam escondidos nas encruzilhadas, para quando o povo de Israel fugisse dos outros povos, eles pegassem ele escondidos ali. Veja, além desses pecados, eles também são apresentados como um povo orgulhoso, que alto se exaltava. Ninguém tem dúvida, nem hoje, nem naquela época, que eles eram um povo pequeno. Eles eram bem pequenos, eles não cresceram tanto quanto Israel. Mas eles ficavam no norte de Israel, mais para cima. E aonde eles estavam? Em cima de uma montanha. Até hoje, a capital deles está lá. Não existe pessoas morando lá, é só um local turístico para ir. Mas ela foi atalhada, ela foi cavada na pedra, no alto de uma montanha. E eles acreditavam que eles nunca seriam derrubados dali de cima. Eles só poderiam ser derrubados, e o próprio texto fala isso, se houvesse traição. Veja, olha como Deus fala para eles, no versículo 7, todos os seus aliados expulsarão vocês de sua terra, e lhes prometerão paz, enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Veja, eles seriam também depois traídos, e assim seria a sina deles, orgulhosos, achando que eles tinham tudo, achando que ninguém poderia alcançá-los, e isso mostrando que os mais sábios entre eles não eram tão sábios assim. A Babilônia estava se levantando, o maior império até aquele momento, e eles ainda achavam que uma montanha os protegeria do maior império que estava surgindo na terra naquele momento. Quando nós olhamos a história deles, os israelitas são levados, mas depois nós vemos que em seguida, Ezequiel capítulo 35, ou nesse mesmo momento, fala que eles, os edonitas, tinham ira, inveja e ódio. Ezequiel capítulo 35, versículo 11. Veja, quando nós olhamos a história deles, eles acreditam que ninguém consegue derrubar. Tem uma história parecida na história da China. Há 700 anos atrás, a muralha que é construída no norte da China, indo para o nordeste da China, que protege a cidade de Beijing, a capital da China, e que foi capital no passado em alguns momentos, é uma estrutura que até hoje está lá, imensa. Mesmo se fosse hoje, para ultrapassar aquela muralha numa guerra, seria bastante difícil. E eles terminam de construir aquela muralha, colocam exércitos em cima, porque alguns pedaços da muralha têm a largura desse prédio que nós estamos, podem passar carros, podem passar carroças, podem passar cavalos ali em cima, e eles estão protegidos. Mas eles não contavam com uma coisa: os mongóis compraram o porteiro. Os mongóis compraram o general que protegia a principal porta pela muralha. E eles caíram. A mesma coisa que aconteceu com os edomitas. De tão alto que chegou o orgulho deles, eles caem de lá do mesmo jeito, à mesma altura que eles vão. Veja, a visão que eles têm, ou a visão que Obadias tem sobre eles, não é uma visão que o povo de Israel está falando, vocês vão pagar por isso. Ou que outros estão falando, olha o que vocês fizeram, nós vamos nos vingar de vocês. O que o texto está dizendo é que o próprio Senhor, no versículo 2 diz, o Senhor diz a Edom. Edom não é o inimigo de Israel a partir desse versículo. Edom é o inimigo de Deus. Em outro local no Novo Testamento nós vimos a mesma situação se desenhando. Um homem chamado Paulo, ele se levanta contra a igreja e ele persegue aquelas pessoas que supostamente estavam desvirtuando a fé, a vida, a maneira como as pessoas deveriam se comportar. Mais do que isso, estava causando um problema político.
O Império Romano iria para cima dos judeus se aquela história continuasse. Era assim que eles acreditavam. Então ele, Paulo, se levanta contra a igreja, e não de uma forma simplesmente religiosa, ou pregando contra eles, usando o YouTube ou o Instagram, não tinha na época, obviamente, né? Mas usando só de palavras. Ele mata algumas pessoas, ele prende as pessoas, ele tortura as pessoas. E aí no capítulo 9 de Atos, no versículo 4, é dito assim, versículo 3 em diante: quando Paulo se aproximava de Damasco, de repente uma luz no céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, que era o nome dele até então, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Quando nós perseguimos o povo de Deus, nós não nos tornamos inimigos do povo de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Desde Obadias, a história é assim e claramente apresentada para nós. Veja, quando nós olhamos esse texto, ele está lidando para nós, não que a gente não possa entender que nós temos inimigos. Não, ele está falando para nós: vocês têm inimigos. Em Efésios capítulo 6, é dito para nós, no versículo 12, que os nossos inimigos não são de carne e sangue. Mas a tradução ideal lá seria: os nossos inimigos não são prioritariamente de carne e sangue. Porque eles são inimigos espirituais, são demônios, mas eles instrumentalizam inimigos de carne e sangue. Então isso significa que nós podemos nos levantar contra homens, contra cidades, contra pessoas? Não significa isso, porque em Obadias não é Deus mandando, por exemplo, o povo ir contra o Edom. No Novo Testamento, especialmente quando é aplicada essa verdade, não está dizendo para nós nos levantarmos contra as pessoas. Ao contrário, no Antigo e no Novo Testamento é dito para nós que a vingança pertence ao Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 31, se eu não me engano, é dito para nós que a vingança pertence ao Senhor. No mesmo contexto é dito que terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Veja, quando a gente olha isso, qual a aplicação que a gente tem para o nosso dia? É claro que as pessoas que levantam lá fora contra a igreja estão se colocando como inimigos de Deus. E talvez eu e você já tivemos os nossos momentos, quando nós nos colocamos também contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, contra a própria pessoa de Deus. Mas agora vamos dar um outro olhar aqui. São os próprios parentes do povo de Israel que se levantam contra eles nesse momento, se colocando juntos dos inimigos de Deus. Quais são as ações que nós vemos hoje a igreja cometendo que parece com isso? Nós vemos um conjunto de ações. Por exemplo, vou citar algumas. Os desigrejados falam que nós não precisamos estar juntos na igreja, sendo que Hebreus capítulo 10, versículo 25 fala que nós não podemos deixar de nos congregar. Hebreus capítulo 10, 25. Aqueles que são adeptos só da igreja online, quando em Mateus 28 diz para nós que a presença é fundamental. Onde estiverem 2 ou 3 presentes, então Deus está presente. Então veja, bem claro esse texto e outros textos sobre a necessidade de estarmos num ajuntamento. Não deixem de reunir. Quando nós olhamos aqueles que promovem eventos e mais eventos, colocando isso como regra, tem 10 cultos durante a semana, tem um monte de eventos para mulheres, para homens, para crianças, para missões, para tudo quanto é evento, e nós não temos mais tempo para nada e somos julgados porque não participamos dos 10 ou 20 eventos que aparecem na igreja e na denominação, ou seja, onde. Veja, quando nós olhamos para a palavra em Colossenses 2, do 16 ao 23, Paulo fala que ninguém o julgue pelas festas santas que vocês participam ou deixam de participar. Não deixem colocar sobre vocês outro conjunto de regras, de valores, de eventos, de ações, como se isso fosse a igreja. Quer dizer, embora lá Paulo está lidando com um problema muito específico daquele momento, se aplica muito à realidade nossa, quando nós pegamos a igreja e transformamos ela num conjunto de eventos
e não um ajuntamento de pessoas que cuidam umas das outras, que se retroalimentam com seus dons, com as bênçãos que recebeu de Deus, com o consolo que recebeu de Deus. Então elas podem consolar uns aos outros, abençoar uns aos outros. Quando nós vemos crentes impacientes no meio do ajuntamento do povo de Deus, esperando que acabe logo o culto, para eles poderem voltar para as suas vidas. Isso não aconteceu agora, semana passada. Isso acontece na história. Nós lemos isso semana passada, quando pregamos ou ouvimos a pregação sobre Amós. Amós, capítulo 8, versículo 4 em diante. Olha o que é dito para nós. Ouçam isso, vocês que roubam os pobres e oprimem os necessitados. Não veem a hora do sábado acabar e as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer os seus negócios. Quais são esses negócios? Usam medidas falsas para medir o trigo, enganam o comprador com balanças desonestas. E aí continua. Ele coloca no mesmo peso a maltratar os pobres, fazer negócios desonestos e ficar impaciente na hora que vem adorar a Deus. A última vez que eu fui a um culto com chineses que vinham de várias etnias ao mesmo tempo, nós começamos o culto pela manhã e nós fomos até 10 horas da noite. Não havia impaciência, mas nos nossos cultos, passou 1h10, 1h20, 1h30, as pessoas começam a se levantar e ir embora. Não conseguem almoçar mais tarde um dia, não conseguem amanhecer ou acordar mais cedo num dia, não conseguem separar em suas agendas tempo para Deus, para buscarem a presença de Deus, e acham que com isso estão lutando por algo que é seu direito, quando na verdade elas estão se colocando junto com aqueles que são inimigos de Deus, destruindo princípios e valores que pertencem àqueles que entendem, como Judas escreve em sua carta, que a nós foi entregue o Evangelho, que nós temos que lutar por ele. Veja, esse texto termina, ou ele é construído de uma forma que de fato está perguntando para mim e para você, de que lado você está? Você é amigo ou você é inimigo de Deus? Usar a religião como um refrigério para dizer que está tudo bem na nossa vida não vai ajudar. Usar a nossa bondade no dia a dia, de segunda a sexta-feira, para ajudar uma pessoa aqui ou ali, não vai ajudar. Porque o que ajuda a gente, o que realmente nos salva, é nos render e obedecer a esse Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira coisa que esse texto nos fala é que há inimigos e há amigos de Deus. Quem você é? A segunda coisa, a misericórdia de Deus é sem fim, mas a sua paciência tem limites. Por isso a gente precisa se apressar ou nos apressar para fazer as pazes com Ele. Será que esse texto está dizendo realmente a respeito de nós? Será que não é só sobre os edomitas? Bom, no versículo 15, quando nós lemos, ele funciona como um pivô nesse texto. É como se tivesse uma dobradiça na porta. Aqui está um lado, ali está o outro lado. Ele primeiro está falando para os edomitas, até o versículo 14. Mas quando vem o versículo 15, ele diz assim: está próximo o dia em que eu, Senhor, julgarei todas as nações. Agora tem uma mudança aqui. Agora não é só sobre os edomitas, que não tem nada a ver comigo e com você. Agora somos sobre todas as etnias da terra, que entra todos nós que estamos aqui, diante da palavra de Deus, que foi lida e está sendo explicada. Todos nós somos colocados aqui. E o que ele está dizendo sobre essas pessoas? Obadias constrói uma imagem, não só sobre Edom, mas sobre toda a humanidade. Por que a gente sabe disso? Não só porque citam as nações, mas a própria palavra Edom tem as mesmas consoantes da palavra Adão em hebraico. Parece que ele está construindo, desenhando para a gente. De novo, vários momentos da palavra de Deus a gente vê isso, como se nós fôssemos lerdos demais para entender. Então o autor começa a desenhar para a gente: olha, Edom funcionou desse jeito, a humanidade que você está incluso funcionou do mesmo jeito. Eles são orgulhosos, pretensiosos, eles acham que eles não precisam de ninguém, e eles ainda se colocam contra inimigos de Deus e contra inimigos do povo de Deus.
exatamente como todo o resto da humanidade se comportou. Então agora ele está tratando não só o povo de Edom, mas todos os outros povos que vêm na sequência. Veja, quando a gente fala isso, a gente precisa entender o seguinte: o Evangelho é para todos. A boa notícia da graça de Deus é para o homossexual, é para o bissexual, é para o transexual, é para todas as pessoas que adotaram um dos mais de 70 gêneros defendidos e apoiados pela ONU. O Evangelho é para o hétero, branco, negro, amarelo, mesmo aquele que nunca cometeu nenhuma perversão da lei, desobediência da lei, ou nenhuma imoralidade identificada na sociedade, e que talvez por isso mesmo é pretensioso, presunçoso, orgulhoso, porque acha que é melhor do que os outros. O Evangelho é para a criança mais inocente e é também para o homem mais violento que ataca aquela criança. O Evangelho é para todos, porque o Evangelho é sobre o fato de que qualquer coisa que eu e você produzamos, não interessa aonde nós estejamos na sociedade, aonde não interessa se nós somos mais ou menos aceitos, qualquer coisa que nós apresentamos como justiça, são purificados, são esterilizados no lamaçal do nosso pecado interior, ou seja, são trapos de imundícia. O Evangelho é para todos, porque todos nós, independente de qual for o nosso pecado, precisamos da graça de Deus. E o que ele está dizendo para nós aqui então, é que não importa se você é edomita ou de outras nações, se você é israelita ou não, não importa o quão grave foi o seu pecado, mas o que ele está construindo é que existe uma misericórdia de Deus sendo lançada. Quando nós olhamos os próximos versículos, ele está falando que sim, todas as nações vão beber ou vão cambalear e vão desaparecer, mas vai ter um grande problema surgindo entre eles. Mas no versículo 17, essas mesmas nações vão para o monte Sião e se tornará o refúgio para todos os que escaparem. E ele termina o capítulo, depois nós vamos ver mais isso, falando que agora Deus é rei de todas as nações. Veja, o que ele está falando para nós é que Deus é misericordioso e nos recebe todos de volta. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo para nós, não importa o seu pecado, a paciência de Deus tem limite. Não importa a sua decisão de manter-se longe de Deus, é baseada nisso ou baseada naquilo. O fato é que ele vai vir um dia, e ele já está chegando agora, e falando para você, hoje é o momento de você se converter. Veja, não tem esperança, nem salvação, nem segunda chance para quem não se dobra diante de Deus. A paciência de Deus não vai para a próxima fase, para a próxima era, para o próximo momento. Não tem a segunda chance. A primeira chance é a única que nós temos, que é essa vida que nós vivemos agora. Quando nós olhamos textos da palavra de Deus, fala, por exemplo, em Lucas 9, 26, que é repetido em Mateus 10, 33, em Marcos 8, 38, fala assim: porque quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O que ele está dizendo para nós? A mesma coisa que é dito para esse povo através do livro de Obadias lá atrás. O momento é agora, se arrependam, voltem atrás, não fiquem nessa situação. Em Apocalipse 20, o último momento da história, quando o cavaleiro branco entrou, agora, nesse outro momento, é dito o seguinte: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoravam a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas e em suas mãos. É óbvio que esses símbolos são complexos para nós, porque eles foram escritos com base naquilo que tinha na história ali no primeiro século. Quando ele está falando de sinal na testa e sinal na mão, ele está falando sinal de escravos que tinham no primeiro século. E ele está dizendo muito claro para nós, e o que ele está dizendo para nós é aqueles que não se deixaram escravizar por Satanás. E no mesmo texto que é falado a primeira vez do sinal da besta, se gasta muito mais tempo falando do sinal dos filhos de Deus.
aqueles que têm em sua testa, em suas mãos, com clareza que eles pertencem a Deus. Então, a misericórdia de Deus é sem fim, mas a sua paciência tem limites. A gente precisa se apressar. Terceira coisa que nós vemos nesse texto: a gente pode ter sempre a esperança de que Ele não quer que ninguém se perca. Tanto pessoas quanto povos são alvo do santo amor dEle. Veja, a palavra amor, a gente já falou isso outra vez aqui, não é o que nós entendemos na cultura brasileira ou nas culturas ocidentais. Não é o mesmo significado. A palavra amor para nós é simplesmente um sentimento que seja eterno enquanto dure. A palavra amor na palavra de Deus, especialmente quando ela é aplicada a Deus, ela tem a ver com santidade, com pureza, com justiça. Deus ama de tal forma que Ele transforma a pessoa numa pessoa justa. Ele ama de tal forma que Ele não deixa ninguém nos seus pecados. Ele tira as pessoas dos seus pecados quando elas se dobram diante dele. É um amor que justifica, como é falado em 1 João 1,9: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, mas também para purificar a injustiça. Ele arranca o lodo e a sujeira de dentro da gente. Esse texto está mostrando para nós que há esperança para nós. Veja, quando nós olhamos em Ezequiel, que fala sobre esse texto, mas num outro contexto, fala que Deus não tem prazer na morte do perverso. Ezequiel 18, 23. Depois isso é repetido no Novo Testamento, em 2 Pedro 3, 9, onde é dito que Deus não quer que ninguém se perca. A mensagem de Obadias é para o povo de Israel, mas é também para os edomitas. E é também para todas as nações. Veja, todos eles estão sob julgamento de Deus. E todos eles, e a todos eles, é apresentado também a graça de Deus. A gente tem sempre falado isso, a graça de Deus não começa no Novo Testamento. Ela começa no Antigo Testamento. Mas nós só entendemos a graça de Deus quando nós entendemos o peso da justiça de Deus. Do que é que nós estamos fugindo? Nós estamos fugindo de uma pena eterna, de um pecado que tem peso infinito, de nos colocarmos como inimigos de Deus. Quando Joel, no texto anterior, um pouco para trás que nós lemos, termina, ele diz que o Senhor vai salvar todo aquele que invocar o seu nome. Capítulo 2, versículo 32. Quando Amós termina, ele diz para nós que todas as nações vão ser trazidas para junto de Deus novamente. Amós capítulo 9, versículo 12. E no versículo 17, ele diz coisa similar quando ele fala o seguinte, Amós 9, versículo 12, ele fala: Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. Depois no versículo 17, acho que eu li errado. No versículo 7 de Amós, ele diz o seguinte: acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Quer dizer, todo o texto dos profetas menores, ele está sempre construindo essa lógica, que a graça dele não é só para Israel. A graça dele é para todos os povos, é para todas as pessoas, são para todos nós. Quando Obadias está falando sobre isso, ele termina o texto dizendo para nós que Deus vai ajuntar todas as nações, versículo 21, no monte de Edom, e ele agora é o rei sobre todos, um rei sobre todos que se dobraram diante dele. Veja, quando nós olhamos essa realidade, o monte Seir apresenta para nós que o local onde Deus está é o local onde nós temos que estar. Deus está em todos os lugares, mas Ele não está em todos os lugares como está em sua igreja. Há uma presença especial e graciosa de Deus no meio do seu povo escolhido, e isso é o que os torna santos. É assim que fala Spurgeon no comentário desse texto que ele escreve de Obadias. Existe a realidade de que Deus está em todos os locais, mas Deus não está em todos os locais da mesma forma que Ele está no meio do seu povo. A presença do Senhor entre nós é o que torna a gente santo, é o que torna a gente puro. E essa linguagem toda pode trazer uma confusão para alguns. A gente pode pensar que a mensagem é que nós agora podemos ter a chance de viver como religiosos bem-sucedidos.
A mensagem de santidade, de pureza, de separação na palavra de Deus tem a ver com a mensagem de nós voltarmos para o projeto original que Deus tem para nós. Tem a ver com nós voltarmos para aquele projeto que Ele é o Rei sobre toda a criação. E nós somos colocados um pouco menores do que Ele diante da criação. Salmo capítulo 8, versículo 5. Leia comigo esse texto. Salmo 8, 5. É dito para nós qual é a proposta original de Deus para nós. Ele fala assim: no entanto os fizeste um pouco menores que Deus, está falando dos homens, e os coroaste de glória e honra. O que ele está dizendo para nós em Salmo capítulo 8, versículo 5? A mesma coisa que o versículo 21 de Obadias está dizendo, que o fato de Deus ser o rei agora das nações, significa que nós somos reencaminhados para aquele local que Ele nos colocou desde a proposta original, desde quando Ele nos criou. Deus tem proposta, tem uma conclusão para cada um de nós. Os inimigos vão ser tratados com dureza, mas aqueles que se dobrarem diante dEle vão ser tratados hoje como libertos da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. E no futuro, como plenamente vivenciando as realidades do céu, da eternidade, do processo e do projeto original que Ele tem para cada um de nós. Então, quando nós lemos Obadias, ele está dizendo para nós, não acerca simplesmente de um povo, Edom, mas ele está apresentando para nós uma imagem. Ele está apresentando para nós qual é a realidade do coração humano, qual a realidade, qual a nossa realidade. E o que nós temos que fazer agora é voltar e nos perguntarmos: é sábio ficar longe de Deus? Alguém consegue ser corajoso diante dele? É isso que eu queria, dessa forma que eu queria concluir com vocês. Grande desastre espera todos aqueles que ficam longe de Deus. Todos os livros do Antigo Testamento falam sobre isso. E é impressionante que todos os livros do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo, que aconteceu séculos depois que eles foram escritos. Isso é história. Em 1948, nas cavernas de Qumran, foram achados documentos que hoje, por exemplo, comprovam que os textos que nós temos do Antigo Testamento são verdadeiros historicamente. Ninguém na história, nenhum filósofo, nenhum poeta, nenhum religioso tem tantos manuscritos como nós temos da palavra de Deus. Deixa eu inclusive me corrigir, religioso nenhum tem, porque nenhuma religião se preocupou com história, nem o islamismo, nem o budismo, nenhuma. Só o cristianismo tem mais de 20.000 manuscritos, mostrando que o texto que nós temos hoje, ele reflete a realidade histórica de como Deus revelou-se na história. Veja, quando nós olhamos isso, nós não estamos falando de uma experiência religiosa, nós estamos falando de um fato histórico, que nós todos queremos responder. Então hoje, o que nós temos que fazer? Arrepender e voltar os nossos corações para Deus. Há um processo que Deus nos torna muito claro como nós fazemos isso. Através da leitura da palavra dEle, do estudo da palavra dEle, de clamar a Ele para que ilumine a nossa mente, para que a gente venha entender. Do ajuntamento da igreja, porque quando nós estamos juntos, cada um com seus dons espirituais, cada um com as experiências que tem diante de Deus, vão trazendo e vão alimentando e vão retroalimentando, e nós vamos entendendo passo a passo o que é ser discípulo do Senhor. Como é dito lá em João capítulo 35, capítulo 3, versículo 35, que todos aqueles que amam, quando nós amamos uns aos outros, nós mostramos para as pessoas que nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Nós não mostramos para as pessoas que nós somos discípulos de Cristo, segundo esse texto de João, quando nós fazemos ações sociais lá fora, quando nós somos bonzinhos eticamente falando. Nós mostramos para as pessoas que nós somos discípulos de Cristo, segundo João 13, versículo 35, quando nós amamos uns aos outros. E amor na palavra de Deus é cuidado, é presença, é abraço, é permanência, é continuidade, é compromisso uns com os outros. Então, o que nós temos que fazer? Convertermos dos nossos maus caminhos. E aqui eu tenho uma palavra, primeiro, para aqueles que já são ou se consideram evangélicos. Não adianta ser evangélico e se comportar como se fosse inimigo de Deus. A graça de Deus, ela só vai ser entendida na sua vida quando você entender a miséria de onde você saiu.
E a miséria de onde nós saímos não deseja voltar para lá. Nós devemos estar aonde Deus quer que a gente esteja, mesmo que nós encontremos Deus lá atrás. Nós podemos hoje viver como os inimigos de Deus, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Tiago fala sobre isso. Então, como que nós não nos aliamos aos inimigos de Deus? Como que nós não parecemos ser inimigos de Deus? Nós que já conhecemos a Cristo Jesus. Temos que nos dobrar na palavra de Deus e fazer o que ela fala, e somente o que ela fala. Aqueles que ainda não têm a Cristo Jesus no coração, ou aqueles que não têm certeza que conhecem a Cristo Jesus. Desde os séculos, desde os milênios, a palavra de Deus é clara. Gênesis capítulo 3, versículo 9, fala que Deus vem ao nosso encontro quando nós pecamos. Todas as outras religiões dizem que nós vamos até Deus. No Evangelho é dito que Ele vem ao nosso encontro. Ele vem até a nossa casa. Ele conversa com a gente na nossa língua. Ele conversa com a gente de forma contextualizada, dentro da nossa cultura. Ele se apresenta a nós através de pessoas, através de explicações que nós podemos acessar. Mas nada disso é suficiente se nós não nos dobrarmos diante dele e falarmos: Senhor, minha vida pertence somente a Ti. Então, o que nós precisamos terminar agora é sobre mais uma coisa que eu queria falar. Nós precisamos orar e trabalhar para que as pessoas que são inimigas de Deus, ou assim se comportam, voltem atrás. O texto de Obadias está falando que o povo de Edom não tem mais esperança. A paciência dele chegou no limite, não há mais chance. Como povo, esse povo jamais se levantou, porque era assim que foi profetizado e assim que aconteceu, anos depois que Obadias escreveu esse texto. Mas nós sabemos que mesmo eles vão estar diante do trono do Cordeiro, não todos eles, mas aqueles que se dobraram diante de Deus, vão estar diante do trono do Cordeiro, louvando a Deus, porque pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações vão estar lá louvando a Deus. Então, nossa responsabilidade hoje, aqueles que conhecem a Deus, orar, nos colocar diante das pessoas e falar: busque a Deus enquanto é tempo. Não é a proposta dele que você seja inimigo dele. Não é o que ele quer. Ele não tem prazer nisso. Não é o que ele deseja. O que ele deseja é que você se torne amigo dele. Nada do que você viveu como inimigo de Deus se compara. Não dá para entrar na escala de comparação com o que Deus tem para você. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma poesia, nenhum projeto, nenhum empreendimento tem séculos, milênios de comprovação para você e para mim, para todos nós, de que Deus vem ao encontro daqueles que se dobram diante dele e nos resgata e nos entrega paz, alegria, esperança, nos entrega tudo aquilo que é necessário para a gente se tornar pessoas de verdade. Como é dito em Salmo capítulo 8, nós fomos feitos um pouco abaixo de Deus, de Elohim, porque o que Ele quer para nós é que nós nos tornemos representantes dEle e não escravos do pecado. Que nós possamos hoje orar e nos levantar pelas nossas vidas, mas também pelas vidas daqueles que nós sabemos que ainda não conhecem a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nos coloca mais uma vez, ó Pai, na Tua presença. Nós clamamos, ó Pai, que esse texto de Obadias e a Tua palavra, o Teu Evangelho, possa encher, ó Deus, a nossa vida e nos levar, ó Pai, a buscarmos a Tua presença. Deus, nós clamamos que o Senhor não permita que a gente vá na direção de nos parecermos, nos juntarmos a Vós com aqueles que se colocam como inimigos do Teu povo e que por isso mesmo se tornam Teus inimigos. Senhor Deus, nos guarda de tropeçar, nos guarda de nos afastar de Ti, nos guarda de nos afastar da Tua palavra. Derrama sobre nós, ó Deus, essa profunda convicção de que nós fomos tirados de um lamaçal de pecado e que nós temos à nossa frente uma vida plena, cheia de alegria indizível. Pai, traga essa esperança, traga essa verdade aos corações hoje e aplica ela às vidas de todos que estão ouvindo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.